Alimentos artesanais fazem parte do repertório de todas as culturas, nos mais diversos lugares. Integram modos de vida e estão conectados a territórios e identidades. A humanidade os produz há muitas e muitas gerações e estes alimentos resultam de elaboradas técnicas que foram aprimoradas ao longo do tempo. O termo artesanal remete a uma qualidade que é possível se obter pela escolha cuidadosa da matéria-prima, do processo de produção em pequena escala, da aplicação de tecnologias adequadas, do manejo apropriado da biodiversidade local e de pessoas que detêm o conhecimento do ofício. Então aqui não estamos falando de linha de produtos ditos artesanais de grandes conglomerados da indústria de alimentos ultraprocessados, que claramente não corresponde ao que se espera de alimentos que usam esse nome. Grandes corporações se utilizam da fragilidade das legislações para incorporar o nome artesanal e se apropriar de alimentos símbolos da cultura alimentar de diferentes territórios. Mas, apesar desse interesse da indústria de ultraprocessados em torno do artesanal, na realidade existem uma série de desafios que dificultam e até impedem a existência de muitos desses produtos e a continuidade de produção de produtoras e produtores tradicionais. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre algum caso de apreensão e destruição de alimentos artesanais que tenha circulado na grande mídia, geralmente de forma violenta e desrespeitosa com os produtores. Muitos desses casos ocorrem com alimentos de qualidade reconhecida, às vezes até já avaliados por algum tipo de serviço de inspeção sanitária, e resultam na criminalização de práticas artesanais tradicionais anteriores a qualquer legislação. A destruição de alimentos também compromete a renda das famílias afetadas, marginaliza as culturas alimentares, estigmatiza patrimônios materiais e imateriais da sociobiodiversidade. Na prática, favorecem os interesses econômicos e a hegemonia industrial, forçando o empobrecimento da diversidade da comida de verdade ao alcance da população. Infelizmente, estes incidentes não são casos isolados e expõem muitas limitações da regularização de alimentos artesanais, principalmente no que se refere aos produtos de origem animal. Estamos aqui falando principalmente de alimentos artesanais como queijos de leite cru, mel de abelha sem ferrão, pescados e outros produtos cárneos. A premissa que baseiam esses episódios de apreensão de produtos é a de que qualquer alimento que não esteja regularizado desrespeita os parâmetros de segurança e, portanto, apresenta um risco à saúde e são impróprios para o consumo. E, por outro lado, considera que qualquer alimento regularizado seja totalmente seguro. Os interesses comerciais passam a valorizar critérios internacionais e desconsideram as realidades locais. O modelo industrial de exportação se torna a medida legal padrão, com preocupações comerciais e de infraestrutura muito mais do que com a sanidade do alimento em si. Exigir que unidades familiares tenham a mesma estrutura de grandes indústrias é um enorme contrassenso e muitas vezes inviabiliza o processo desses alimentos por parte de pequenas comunidades rurais ou até urbanas. Diante disso, a produção artesanal de pequena escala, muitas vezes associada à agricultura familiar e camponesa, se vê forçada a descaracterizar seus modos de produção, até se vinculando aos elos menos valorizados das cadeias industriais, para se manter na legalidade e garantir o sustento. Ou então, manter vivo o jeito de fazer esses alimentos e correr o risco de ter os produtos apreendidos e destruídos. Nenhuma das alternativas são razoáveis enquanto política pública, nem quanto às medidas de manutenção da cultura, da sociobiodiversidade e do acesso da população a alimentos de qualidade. O problema já é conhecido há bastante tempo e várias regulamentações já foram construídas no intuito de se ter maior inclusão e respeito às características de uma produção familiar. Mas, além de uma redação insuficiente para alcançar tal fim, as interpretações possíveis são as mais variadas, gerando muita insegurança e frustração por parte de quem produz e comercializa alimentos artesanais. Uma legislação sanitária justa ainda precisa ser elaborada dentro e fora da institucionalidade das políticas públicas, assim como é essencial que a população saiba valorizar os espaços de comercialização que promovam a aproximação entre quem produz
e quem come. Existem também os mecanismos informais de acesso a alimentos, que são mercados socialmente construídos e de enorme relevância para a sobrevivência das culturas alimentares. Isso não quer dizer que esses mercados não devam ser regularizados, a fim de garantir a segurança dos alimentos para consumidoras e consumidores. Contudo, as condições para essa regularização devem respeitar o contexto de produção, seja em termos de indicadores sanitários, seja em relação às exigências em infraestrutura e mecanização. Resistir contra a padronização do gosto e das culturas alimentares é de grande necessidade. Vamos juntos?